Oi pessoal, bom dia. Para aqueles de vocês que há uns 2 anos atrás, até um pouco mais de tempo, participaram, né, puderam acompanhar os estudos que a gente vinha fazendo, daquela vez a gente fez num formato um pouco diferente, né, do que a gente vai fazer agora. Daquela vez havia uma conexão de internet em tempo real, em que a gente podia, né, na maioria dos vídeos, ao mesmo tempo que a gente ia estudando um texto, ia estudando um tema, a gente podia também ter um nível de interação. Dessa vez, pelas condições aqui do Jatavana, vai ser um pouco mais difícil isso acontecer. Mas ainda assim a gente pode seguir estudando, seguir aprofundando junto, de um formato um pouco diferente. Daquela vez, daquela série de vídeos que a gente pôde acompanhar, a, a gente tinha um esquema que a gente chamou de espinha dorsal. Ou seja, nós passeamos ao longo do tempo por diversos temas. A gente começou desde responsabilidade universal, bom coração, a gente passou por todas as práticas preliminares, de introdução à meditação, de contemplação da roda da vida nas suas diferentes áreas. A gente depois foi passando pelos 12 elos, e assim, 4 novas verdades, até a gente entrar no roteiro de 21 itens, onde a gente começou a se dedicar aos temas dos roteiros mesmo. A gente olhou o roteiro do nascimento no Lótus com bastante detalhe, depois diferentes sugestões de práticas que a gente podia aprofundar dentro de Shamatha, Metabhavana, depois o roteiro do Prajnaparamita dos 8 pontos. Então a gente fez esse passeio. E esse material está disponível, né, dentro da tutoria. Mas dessa vez eu achei melhor a gente pegar um único texto e aprofundar esse texto. Para a gente poder fazer essa escolha, a gente precisaria de um texto que fosse suficientemente profundo e abrangente, que valesse a pena ele ser eleito e a partir disso a gente poder aprofundar ele. Então, eu achei que nesse caso o melhor texto que a gente podia escolher é esse texto chamado Iluminação da Sabedoria Primordial, que é um texto de Gyatro Rinpoche, onde o Lama Santen vai comentando ele pedaço por pedaço. Esse texto ele é tão importante, não só pela conexão histórica, né, que vocês vão poder ver no próprio texto, o Lama Santen contando que ganhou esse texto a primeira vez no dia do aniversário dele, né, isso em 1995, mas também ele contando no próprio texto que a iluminação da sabedoria primordial originou não só toda a espinha dorsal, a coluna vertebral do roteiro de 21 itens, mas a própria maneira da gente que ele usou para abordar o budismo e de usar a meditação em silêncio como um caminho, que é o que a gente faz dentro do SEB hoje. Então, tudo aquilo que a gente faz no SEB, nos diferentes horários, na nossa prática pessoal, que inspira os textos e que inspira a nossa visão de usar a meditação em silêncio como um caminho, isso tudo veio desse texto, Iluminação da Sabedoria Primordial. Então eu achei que seria perfeito a gente aproveitar esse texto e olhar ele com bastante cuidado. Então vocês receberam esse texto e a minha sugestão é que a gente vá olhando com cuidado esse texto pedaço por pedaço. Aqui eu vou ajudar a elencar alguns pontos, eu vou ajudar vocês a contemplar ele melhor. Né? Eu não vou necessariamente fazer um comentário em cima do texto, mas eu vou ajudar vocês a contemplar ele melhor. Né? Essa é a minha ideia aqui com esse material. Agora, quando a gente olha para o título do texto, vamos pensar, né? O tema por inteiro desse texto, ele se chama Iluminação da Sabedoria Primordial. Se a gente pega isso como o próprio eixo do que a gente está fazendo dentro do SEB, a gente imediatamente descobre que o ponto principal daquilo que a gente faz no SEB é exatamente descortinar isso que vai se chamar dentro do budismo tibetano de sabedoria primordial. É como se qualquer prática, qualquer atividade, qualquer conta que a gente estiver passando dentro das diferentes contas que possam surgir dentro do fio da nossa ação, tivesse por objetivo, tivesse por o resultado, tivesse como que o sentido da gente estar fazendo isso, ser justamente a gente reconhecer isso que é de extrema importância, que vai se chamar de sabedoria primordial. Mas será que, da onde surgiu isso, né? Como que isso começou?
Então vocês vão ver que esse tema da sabedoria primordial, que no budismo tibetano, na linhagem Nyingma, vai ganhar esse termo, esse título, esse termo, mesmo em outras linhagens, esse tema é extremamente importante. Se vocês forem olhar, por exemplo, né, um paralelo do que a gente está vendo através da estrutura desse texto e através um pouco do nosso movimento dentro do SEB, vocês podem olhar, por exemplo, historicamente, a história de Bodhidharma, que foi, né, ele é conhecido como o primeiro patriarca do Zen, como o primeiro mestre Zen que, filho de um grande Brahman indiano, ele vai até a China e traz consigo Dharma. Ainda assim, se vocês forem olhar historicamente, né, pesquisas, vocês vão descobrir que, na verdade, quando o Bodhidharma chegou na China, já havia budismo, já havia Dharma, né? Pelo menos há 100 anos, no mínimo, antes da chegada dele, já havia relatos de que houveram monges que trouxeram textos budistas e que já ensinavam meditação, e o Dharma já era algo conhecido, talvez nem tanto, mas já havia sim. Então a gente pode se perguntar por que a figura do Bodhidharma ficou tão conhecida, né? Por que a figura dele foi tão importante nessa transição toda? E se a gente começa a olhar os textos de Bodhidharma, se a gente começa a contemplar um pouco o próprio movimento dele, na relação dele de ensinar, na própria maneira como ele fala da prática do Zen, né? Como ele vai chamar, do Zen, do Dharma, ele vai ficar claro que o que o Bodhidharma fez não foi trazer a almofada de meditação para a China. O que o Bodhidharma fez foi trazer a mente da iluminação. A almofada já tinha chegado. O que não tinha chegado era a mente da iluminação. Foi isso que ele trouxe. Então, ao invés de simplesmente trazer textos, entregar os textos e botar as pessoas a lerem aqueles textos e simplesmente começarem a repetir coisas e a recitarem coisas, a decorar coisas e a se encaixotarem dentro de um modelo que a gente poderia imaginar que fosse o que seria o budismo, ele vai olhar para a mente comum e vai ver ali dentro da mente comum, ele vai ver a mente da iluminação. Ele vai ver dentro das pequenas coisas que nos cercam, que acontecem com nós no cotidiano, e ele vai apontar como que a gente pode reconhecer aquilo com lucidez. Isso a gente pode chamar de sabedoria primordial. Então, existem muitos ensinamentos extremamente belos do Bodhidharma, onde ele vai falar do movimento do voo das garças, ele vai falar das embarcações que estão flutuando pelos rios, ele vai apontar para uma pedra, para uma árvore, ele vai apontar para uma flor e ele vai apontar ali a mente da iluminação. Então é óbvio que ele naturalmente pode ter ensinado disciplina, ele pode ter ensinado filosofia, mas ele fez isso desde a perspectiva da iluminação. Então, o que a gente está fazendo dentro do SEB, o que a gente está fazendo a partir do descortinar desse texto é exatamente isso. Como que a gente pode acessar a mente da iluminação em qualquer situação? Ainda assim, vai ficar claro ao longo do texto que para isso ficar mais acessível é necessário um caminho. Então, esse caminho vai ser feito através do silêncio. Então, isso é um tema que a gente vai entrar um pouco mais adiante nesse próprio texto. Então, se vocês forem acompanhando a própria sequência dessa transcrição da fala do Lama, ele vai dividindo aquilo em diferentes pedaços. Logo no início do texto, após ter feito uma contextualização, o Lama vai começar a dar uma primeira circulada, que é uma coisa que ele vai fazer ao longo do texto. Ele vai falar desse método circular. Ele começa logo no início falando um pouco do texto como um todo, para depois a gente poder entrar nas pequenas partes. Porque se a gente começa desde o início falando de uma única coisa, aquilo pode parecer que é tudo. Então é super importante a gente olhar o contexto como um todo, para depois a gente, quando for aprofundando parte a parte, a gente não se perca achando que uma parte pode ser tudo. Então nesse início, ele vai dar uma ênfase principal a gente descortinar isso que a gente vai chamar de sabedoria primordial, mas a partir da visão de como a gente tem praticado no SEB. Então, dentro do SEB, isso vai se aproximar daquilo que a gente vai chamar de Prajnaparamita, ou aquilo que a gente vai chamar de uma contemplação e de um estudo do tema da vacuidade. Isso pode assumir diferentes formas, né? Como vocês vão observar nos diferentes ensinamentos, nas diferentes maneiras que os mestres vão ensinar isso. Por exemplo,
É muito comum, se a gente for ouvir os ensinamentos de Sua Santidade Dalai Lama, ele, quando for começar a falar desse tema, ele sempre vai falar do tema que é chamado de imputação. Nesse primeiro momento, nessa primeira abordagem, o que o Dalai Lama vai falar, o que o Lama Santen vai falar, o que muitos mestres vão falar, é o fato de que aquilo que a gente está vendo na nossa frente carece de um sentido absoluto de existência, de verdade. Ou seja, as coisas, elas talvez não sejam aquilo que a gente pensa que elas são. Essa primeira abordagem, ela faz a gente, no mínimo, ficar com uma pulga atrás da orelha. Ou seja, a gente pode parar um momento e começar a olhar tudo aquilo que está ao nosso redor e começar a desconfiar que aquilo não é eterno, que aquilo não é dado. Então, o Dalai Lama ele vai usar essa palavra imputação. É como se a gente estivesse imputando nomes, a gente estivesse dando os nomes e os sentidos para as coisas. É muito fácil a gente observar isso quando a gente começa a comparar, por exemplo, diferentes culturas. Como que diferentes culturas, diante de um mesmo fenômeno, vão dar sentidos totalmente diferentes. E cada um deles é verdadeiro ao seu próprio modo, não há uma verdade absoluta nesse sentido. A gente mesmo, ao longo da nossa vida, a gente vai dando sentidos novos para as coisas que vão acontecendo com a gente. Então isso a gente vai olhar chamar de imputação também. E mesmo em coisas simples, a gente pega uma cadeira, a gente pega uma cadeira que de repente aquela cadeira vira um objeto de decoração, depois aquela cadeira fica podre, a gente racha e usa para fazer lenha e assim por diante. Então a gente vai imputando sentidos para as coisas. Né? Na linguagem do SEB, né, como o Lama vai trazer aqui no texto, a gente vai usar a expressão dar nascimento. Então significa assim, dar nascimento é a gente dar aquele sentido para aquilo sair daquele jeito. Então a gente usa essa expressão, por exemplo, quando a gente vai refazer as relações, a gente vai estabelecer as relações em diferentes sentidos, a gente vai dar nascimento às pessoas de uma maneira mais elevada, por exemplo. Então, a prática de Metta Bhavana é isso, a gente dá nascimento àquela pessoa a partir de um outro lugar, que não o local viciado que a gente podia estar congelando aquela pessoa. Agora, a imputação é uma primeira aproximação desse tema. Né? Existem coisas que vêm depois. Então, o segundo tema que o Lama vai falar é o que ele vai chamar de coemergência. Ou seja, os objetos, sejam eles quais forem, para eles surgirem com a aparência que eles têm, eles precisam, a gente precisa ter aquilo dentro, senão a gente não vai conseguir chamar aquilo. Né? O Lama nos usa um exemplo de um sino. Né? Então, um sino de meditação. Ou seja, para a gente poder chamar isso de sino, a pessoa tem que ter um sino dentro, senão ela vai olhar para isso aqui e vai pensar que isso aqui é um objeto que pode botar uma flor em cima, plantar uma flor, faz um furinho embaixo para a água sair, e assim por diante. Então a gente vai dando porta-moeda, e a gente vai criando diferentes sentidos para as coisas. Né? Então a coemergência ela significa que não basta a gente ter um sentido de substrato, de materialidade na nossa frente, mas a gente precisa ter um significado dentro. E esse encontro, que é um encontro mágico dos nossos significados internos com a materialidade à nossa frente, isso vai dar então esse sentido desse nascimento. Isso é essa segunda abordagem que o Lama vai trazer aqui no texto, né? Que é o que ele vai chamar de coemergência. Ou seja, a pessoa para ver um sino, o sino interno e o sino externo eles coemergem ao mesmo tempo. E aí vai ter esse nascimento. Quando a gente começa a olhar isso, vem a etapa seguinte. A etapa seguinte é o que a gente vai chamar de vacuidade. Ou seja, porque a gente pode tanto chamar ou de sino, ou de porta-moeda, ou para a gente plantar uma flor, ou fazer qualquer outra coisa, a gente acaba descobrindo que a gente tem uma região de liberdade, em que a gente pode dar esses nascimentos de maneiras diferentes. Então, ao invés de eu ficar simplesmente olhando para o significado que eu criei, eu recuo e intuitivamente percebo que eu tenho essa região de liberdade dentro. Esse é um sentido profundo de vacuidade. Essa liberdade interna que eu tenho de criar e recriar as coisas, eu vou chamar de vacuidade. Então esse é o sentido mais profundo do termo. Quando a gente começa a se aproximar desse tema, é como se a gente tentasse esvaziar o mundo.
o sentido da vacuidade, ele fica assim, a gente tem um super aspirador em que a gente quer esvaziar as coisas, né? Porque elas nos machucam um pouco, então a gente quer esvaziar as coisas para que elas parem de doer dentro da gente, elas parem de provocar esse sentimento, né? Então a gente fica com uma coisa um pouco mal-humorada, a gente olha para as coisas e começa a negar, sabe? O sino não é um sino, o sino é ferro, o sino é madeira. A minha casa não é só tábua, a minha casa é só tijolo e assim por diante. Mas, à medida que a gente começa a olhar com mais cuidado, a gente percebe que não só os objetos carecem dos nomes por eles mesmos, como vacuidade também é o sentido profundo da nossa mente. Porque ela está o tempo inteiro com essa habilidade, essa capacidade de criar e recriar as coisas. Então eu começo a olhar para a dimensão de vacuidade não só como um aspecto de ausência de existência inerente, como é muitas vezes ensinado, né? Mas também como vacuidade como um aspecto de liberdade. E esse aspecto de liberdade ele acaba sendo o ponto que a gente vai tomar como sentido da nossa prática de meditação. O silêncio, a meditação, nada mais é do que um caminho para a gente reconhecer essa dimensão de liberdade, que a gente já tem. Querendo ou não querendo, vendo ou não vendo, a gente faz isso o tempo inteiro. O silêncio ele vai ser o caminho para a gente poder reconhecer isso. Isso vai conectar com essa quarta etapa que o Lama vai chamar aqui, que é a etapa de luminosidade. A etapa de luminosidade é assim, eu não só reconheço o silêncio, como do silêncio fica mais fácil eu perceber como que eu estou criando as coisas. Então é uma etapa onde eu paro e começo a observar do silêncio eu mesmo criando as coisas. Porque muitas vezes em meio ao samsara, em meio às atividades em que a gente faz de maneira impulsiva, a gente olha para as coisas e elas já parecem que estão prontas na nossa frente. Como se a gente abrisse a porta de uma sala, abrisse a porta de um ambiente, e a gente chega e já está tudo pronto, estava tudo nos esperando. A gente chegou e foi como que completar aquele cenário. Mas na verdade não. Na verdade a gente chega e a gente pode se ver criando isso. Então, se a gente está com a mente agitada, é praticamente impossível a gente perceber isso. Se a nossa mente está mais calma, mais quieta, mais pacificada e equilibrada, fica mais fácil. Então, essas diferentes etapas do silêncio vão nos ajudar a gente diminuir essa rotação, diminuir essa agitação, para poder, então, reconhecer essa etapa de luminosidade inseparável da vacuidade, inseparável da liberdade. Então, aqui, ainda que o Lama possa não ter dado isso de maneira mais estruturada, né? De agora eu vou dizer isso, agora eu vou dizer aquilo. Isso é um pouco do que ele fala aqui. Né? Essas etapas todas, elas vão se conjugar com um ponto muito importante, né, do ensinamento budista, que é a noção da dupla realidade. A gente tem a realidade convencional, a realidade relativa, e tem o que é chamado de realidade absoluta. Nos sutras, às vezes isso tem o nome de tatata, né, ou dupla realidade. Ou seja, a gente tem o que é chamado realidade convencional. Realidade convencional, eu olho para um sino e vejo um sino. Eu olho para um sofá e eu vejo um sofá. Como se fosse dado, como se fosse pronto. Mas o sentido profundo desse termo é que a realidade relativa, ela como que obscurece. Ela como que encobre uma verdade mais profunda. Não que isso esteja chaveado, isso esteja codificado com uma senha e agora a gente não consegue acessar, né? Mas no sentido de que se a pessoa não tem essa liberdade dentro, a pessoa não tem essa lucidez, ela pode ficar presa ao sentido comum das coisas e achar que aquilo é tudo. Mas aquilo não é tudo. Aquilo foi criado de maneira luminosa pela mente a partir de um espaço de silêncio. Então a realidade relativa, ela tem por base a realidade absoluta, que é esse aspecto da vacuidade e da luminosidade inseparáveis. Então a gente vai olhar para a realidade sempre com esses dois pontos. A realidade relativa, que é a maneira usual como os seres dentro daquela bolha podem construir aquilo, mas tem também a realidade mais profunda, que ela está sempre presente, mas que a gente, através desse texto, vai aprender a usar o silêncio como uma maneira de poder reconhecer isso, né? Essa realidade mais profunda.
todas essas classes de ensinamentos que o Lama está trazendo, elas podem ser contempladas dentro do que ele vai chamar dos 6 bardos. Então, ele está, na verdade, ainda que o texto do Gyatro Rinpoche não vá tratar disso de maneira extensa, né? Aqui a gente vai olhar um pouquinho isso, né? Ela não vai trazer isso. Ou seja, a nossa experiência de realidade, ela pode acontecer por dentro de 6 perspectivas, né? A primeira delas é o que vai se chamar do bardo da vida. O bardo da vida é a experiência comum que a gente tem desde o momento em que a gente nasce até o momento da nossa morte, independente da duração da vida, né? É esse trecho que a pessoa chama de viver vai ser chamado de bardo da vida. Mas o sentido profundo disso é que a sensação de viver, aquilo que a gente vai chamar de vida, está ligado à nossa capacidade de reagir sensorialmente àquilo que acontece ao nosso redor. Então eu reajo aos estímulos dos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e também os pensamentos, mente, os 6 sentidos. Eu reajo a quaisquer impulsos que possam surgir na conexão com isso. Para muitas pessoas, o que as pessoas vão chamar de sentido da vida, o que as pessoas vão chamar de viver, é simplesmente ter uma capacidade de poder seguir os impulsos que elas vão julgar como bons, como agradáveis, e também uma capacidade de se afastar daqueles impulsos que as pessoas vão julgar como negativos. É simplesmente isso. É uma capacidade de seguir os impulsos que a gente vai chamar de bons e se afastar do que a gente vai achar que são ruins. Então, não é que esse bardo ele seja definido pelo corpo, mas é pelo uso do corpo para poder responder aos impulsos sutis. É isso que as pessoas vão chamar muitas vezes de vida, né? É o uso do corpo como estímulo para a operação da mente. Isso é o que vai caracterizar essa bolha da vida, né? Agora, isso é o bardo da vida, mas tem também o bardo do sonho. O bardo do sonho ele é muito interessante, porque ele significa que a gente tem uma capacidade de, mesmo sem os impulsos estarem surgindo através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso nariz, da nossa língua, do nosso tato, do nosso corpo, a gente está reagindo, a gente está respondendo aquilo dentro do ambiente de sonho. Então a gente está sonhando que está andando na beira de uma praia, que está sendo seguido por outras pessoas e que de repente a gente encontra uma saída, a gente entra num restaurante, a gente come e gosta da comida, aí a gente se levanta, não pede a conta, vai embora, e a gente entra numa espaçonave e vai para o outro lado do mundo, encontra outros seres e assim por diante. A gente está deitadinho na nossa cama, coberto lá no travesseiro, e está acontecendo tudo isso. E a gente tem a sensação, mesmo sem o corpo agindo como um elemento aterrador, sem um elemento que está oferecendo esses impulsos através da janela dos sentidos, esses impulsos eles surgem de Alaya Vijnana, eles surgem da nossa própria conexão sutil. Então isso é o sonho. A gente não necessariamente precisa dos impulsos para poder ficar preso a ter que reagir a eles. A gente, mesmo com os impulsos mentais, a gente cria essa capacidade onírica, né? Então é o bardo ilusório do sonho. Nessa perspectiva da sabedoria primordial, o bardo da vida ele é tão ilusório quanto o bardo do sonho. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro dando nomes para as coisas que no fim aquele não é o nome delas. A gente está o tempo inteiro reagindo sensorialmente às experiências, sendo que essa reação ela nunca brota dos objetos em si. Porque a reação que brota dos objetos está sempre mudando. A gente percebe isso na maneira como a gente responde às pessoas, como que a gente responde aos lugares em que a gente vive, que algumas vezes a gente se sente bem, outras vezes a gente não sente. E aquilo nunca vem do prego, da madeira, do telhado, do tijolo, nunca vem da substância física. Aquilo sempre é uma experiência sutil. A diferença é que no bardo da vida, os sentidos físicos, eles como que dão um respaldo, eles dão uma sensação de realidade. Mas aquilo é uma experiência sutil também, uma experiência tão onírica quanto o sonho à noite. Então são os dois bardos, o bardo da vida e o bardo do sonho. Depois tem o bardo da meditação.
que é quando eu uso essa dimensão livre da minha mente, eu retiro eventualmente a capacidade dos sentidos físicos operarem, porque eu estou num local silencioso, ou eu não estou respondendo, eu não estou reagindo aos impulsos físicos, mas ainda assim eu estou com a minha mente operando dentro de uma bolha, dentro de uma particularidade. Então isso vai se chamar do bardo da meditação. Ele inicia quando a pessoa entra em meditação e termina quando a pessoa se levanta. Mas isso significa uma capacidade da pessoa de usar esse aspecto livre dentro de uma condição particular. Isso é o bardo da meditação. Depois tem o quarto bardo dos 6, que é o bardo do morrer. O bardo do morrer ele começa quando a nossa capacidade justamente de reagir aos impulsos que a gente julga como agradáveis e fugir dos desagradáveis começa a desaparecer. A gente como que não consegue mais fazer isso, porque o nosso corpo começa a entrar em colapso. Então a nossa respiração fica difícil, a gente tem dores, a gente tem uma dificuldade dos fluidos, a gente tem uma dificuldade de tudo no corpo. Isso domina a nossa atenção. Então isso é o início do bardo do morrer. Como o próprio Lama usa aqui, brincando, é muito bonito, né? Todo mundo que já teve a experiência de bater o martelo no dedo, sabe um pouco o que é o bardo do morrer, né? Porque naquele instante a gente para tudo. A gente esquece de qualquer outra coisa que a gente estava fazendo, a gente se deixa de se preocupar com outras coisas para ficar olhando para o dedo roxo que está ali na nossa frente. Isso é um pouco o bardo do morrer. Aquilo vira o foco da nossa mente. Ainda que outras coisas possam acontecer, aquilo naquele momento nos domina. E o bardo do morrer, ele termina com a morte final, assim, a respiração cessa, os batimentos cessam, e aí o bardo do morrer, ele termina. E aí começa o bardo alucinado de Dharmata, ou o bardo do pós-morte. Ou seja, depois que o corpo parou, o corpo não manda nenhum estímulo mais, ainda assim a mente não para. Nesse momento do bardo, né, que geralmente é o mais conhecido como bardo, a mente ela vai vaguear livremente através das suas próprias impressões kármicas. Ela vai vaguear por dentro de um bardo de sonho, como se fosse, né? Sem o respaldo dos sentidos físicos após a morte. Então é um bardo, por isso que ele é chamado alucinatório, o bardo alucinado. A mente está simplesmente vagueando e seguindo as diferentes imagens e reagindo a elas. São imagens totalmente oníricas, elas não têm nenhum respaldo físico, né? Mas aquilo nos domina. E isso é um pouco, como dizer, isso é um pouco doído, assim, né? No sentido de que a pessoa fica um pouco agoniada com isso. Ela fica procurando alguma coisa onde ela possa se estabelecer, onde ela possa se estabilizar. Então começa a surgir então essa vontade e esse engajamento de encontrar alguma coisa que possa estabilizar a experiência. E aí isso culmina então com o bardo do renascer. O bardo do renascer é onde a gente começa então a procurar alguma coisa onde a gente possa se estabilizar. No caso do bardo do pós-morte, a pessoa vai encontrar um embrião. Ela vai encontrar o embrião de um feto como sendo a possibilidade dela estabilizar através de um corpo novamente a experiência dela. Então daí essa importância. Mas isso não precisaria ser visto apenas como algo nesse modo sutil, assim, né? Por exemplo, qualquer pessoa que já teve a experiência de estar dentro de uma bolha e aquela bolha de repente se esfalece, dissolve, a pessoa fica completamente atordoada, né? Como que a pessoa, ao mesmo tempo em que ela é demitida, a esposa, o marido pedem separação e alguma coisa assim tenebrosa acontece tudo junto. Aí a pessoa fica um pouco sem saber, ela não tem mais os referenciais onde ela consegue se estabilizar. E a pessoa fica alucinada, ela fica tentando encontrar alguma coisa que possa fazer sentido para a vida dela. Ela não tem mais como se apresentar direito, ela como que perde a sensação de uma identidade de ser alguém. Então ela fica um pouco nesse bardo alucinado, até que de repente ela consegue se agarrar a alguma coisa. Então ela acaba renascendo dentro de uma nova condição de existência. Então isso é o início do texto. Ou seja, essa contextualização da sabedoria primordial
e o fato de que esse texto em específico, a gente olhando dentro desses 6 bardos, ele vai corresponder ao fato de Guru Rinpoche dar ensinamentos para o bardo da meditação. Como que a gente pode usar o bardo da meditação como um caminho para a saída desse processo todo, dessa bolha toda. Né? Então isso é o nosso primeiro momento de contemplação. Né? Na sequência a gente começa a olhar as páginas seguintes, que é onde a gente vai encontrar, né, mais ensinamentos do Lama e do Gyatro Rinpoche de como que a gente conecta todas essas coisas. Né? Mas nesse caso a gente vai parar por aqui já. Então, boa prática para todo mundo.